Queria chamar aqui a atenção do ouvinte da Rádio Bandeirantes para uma questão. Primeiro, a específica. Desde julho, começo de julho, há uma vaga em aberto no Supremo Tribunal Federal. É a cadeira número 11, que era ocupada pelo ministro Marco Aurélio Mello, que chegou à idade máxima de 75 anos e aí foi obrigado a parar de trabalhar. É a chamada expulsória que existe para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso foi no começo de julho, agosto, setembro, outubro, 3 meses e pouco com essa cadeira, com essa vaga em aberto. Logo na sequência da aposentadoria, o presidente Jair Bolsonaro, a quem cabe indicar os ministros do Supremo, isso é função do presidente da República, indicou André Mendonça para essa vaga. E a partir daí, o que acontece? Deve haver uma sabatina do indicado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Depois dessa sabatina, há a votação na comissão e em plenário. Tirando 1 ou 2 casos ao longo aqui de toda a história do Brasil em que indicações de ministros foram rejeitadas e casos muito específicos não devem nem ser considerados, a regra é: o presidente indica, tem uma sabatina, alguns senadores da oposição do momento pressionam o indicado, os governistas do momento levantam a bola, se vota, se aprova e vida que segue. Essa é a regra. Nesse caso aqui, o que tem chamado a atenção é a demora do presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, ex-presidente da Casa, para pautar a sabatina. Não é votar, não é para pautar a sabatina. Ele tem a caneta na mão com a possibilidade de marcar ali o X na folhinha. Quero essa data, quero aquela. Isso ele não tem feito. Alguns senadores recorreram ao Supremo Tribunal Federal, que no fundo, é quem decide tudo no nosso país, e pediram para o Supremo obrigar o senador Davi Alcolumbre a marcar a data da sabatina de André Mendonça. Essa decisão caiu nas mãos do ministro Ricardo Lewandowski, que ontem disse o seguinte: não, isso aqui não cabe a mim. Se eu determinasse que houvesse essa data, eu estaria interferindo numa função que é do Senado Federal. Então não cabe a mim. Há um incômodo no Supremo com a demora no preenchimento dessa vaga, até porque hoje nós temos um número par de ministros no Supremo. E isso faz com que empates sejam possíveis. Não é à toa que são 11 ministros e não 10 nem 12. São 11 porque alguém tem que ter sempre o voto de Minerva em votações que possam empatar. E é por isso que é um número ímpar, que nesse momento não existe. O presidente Jair Bolsonaro também, durante este feriado, se manifestou a respeito disso e ele está inconformado com essa demora na sabatina de André Mendonça para a cadeira do Supremo Tribunal Federal. O Davi Alcolumbre é uma pessoa que eu ajudei por ocasião das eleições dele na Câmara. Depois ele pediu um apoio para eleger o Rodrigo Pacheco, eu ajudei. Teve tudo o que foi possível durante os 2 anos comigo. E de repente ele não quer. Ele não quer o André Mendonça. Quem pode não querer é o plenário do Senado, não é ele. Ele pode votar contra. Agora o que ele está fazendo, não se faz. A indicação é minha. O presidente tem toda a razão. A indicação é do presidente e aí é o Senado Federal quem decide dar o aval, o sim ou não. Isso tem que ser votado, não pode ser dessa forma. Acho que erra o presidente quando espera que Davi Alcolumbre retribua uma espécie ali de companheirismo que teria havido entre eles quando ele era presidente do Senado Federal, marcando rapidamente a sabatina. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas ele tem toda a razão. A indicação é do presidente da República e cabe ao presidente da CCJ marcar a data da sabatina. Davi Alcolumbre teria dito, ou estaria dizendo ali para interlocutores, que se colocar em votação agora, fizer a sabatina e colocar em votação a indicação de André Mendonça, não há consenso na CCJ e que o nome de André Mendonça corre o risco de ser rejeitado. Horas, mas aí faz parte do jogo político. E isso me faz pensar, Sônia, ouvinte da Rádio Bandeirantes, essa questão do tempo que cada agente político tem na mão. E como muitos deles jogam com o tempo como se o tempo fosse mais uma possibilidade de decisão. Esse aqui é um caso. O presidente da CCJ simplesmente não pauta a sabatina do indicado ao Supremo Tribunal Federal. Qual é um tempo razoável para isso?
Uma semana, um mês, 3 meses, um ano? Qual é o tempo razoável? A legislação não diz nada, e acho que não deve dizer mesmo. Mas há uma espécie de acordo tácito entre todos os agentes políticos, quando a gente olha para trás de outras indicações que indicam que elas devem ser mais céleres. Se a gente tiver que colocar na lei tempo para tudo, meu Deus do céu. Outro exemplo de como agentes políticos, aí não são políticos, são jurídicos, usam do tempo. Ministros do Supremo. Quantas vezes a gente já não viu um ministro pedir vistas de um processo? E aí é o seguinte, ele pode pedir vistas porque ele quer se debruçar sobre a matéria, ele pode pedir vista porque o assunto é muito polêmico e ele entende que não é o momento de votação. Os motivos não importam, a questão é, quando um ministro pede vistas e senta em cima do processo, como se diz, por meses, há anos, já houve caso de processo sob vistas por anos. É o ministro do Supremo usando indevidamente daquele tempo que ele tem na mão. Aí o que se ouve, mas o tempo da justiça é um tempo diferente. Mas quão diferente? Quanto tempo que é razoável para que um ministro do Supremo Tribunal Federal reanalise um caso que está em votação e aí proclame qual é a opinião, a posição dele a respeito disso? 1 mês, 2 meses, 1 ano? Qual é o prazo razoável? Da mesma forma como ocorreu com a CPI da Covid, quando o presidente do Senado tinha ali a lista das assinaturas mandando instalar a CPI, ele falou, legal, vou fazer isso no meu tempo. E sentou em cima. Nesse caso, o Supremo interferiu e falou que ele não poderia fazer dessa forma, já que havia as assinaturas pela instalação da CPI da Covid-19. São muitos os exemplos que mostram agentes públicos usando o tempo a seu bel prazer. Se a gente tiver que colocar tempo para tudo, olha, um ministro do Supremo tem 1 mês para... Como que a gente vai fazer isso? Aí é que a gente vê que o sistema democrático e tão intrincado nesse equilíbrio entre os poderes, ele requer que os agentes públicos tenham um comprometimento e uma noção da importância do cargo de cada um. E eu acho que nesse caso aqui, a gente não está vendo essa entrega. De fato, a CCJ precisa decidir sobre a indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Sim ou não, mas esse em cima do muro é a pior das situações.